Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lila e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre agulhas com vocês, tá? Então, falar os tipos de agulha que a gente pode encontrar no mercado e as suas funções, ok? Então, se você tem dúvida nisso, se você não sabe olhar uma agulha e dizer para que ela serve, quais são os tipos diferentes de agulha que tem por aí, fica aqui, assiste esse vídeo todo, que esse vídeo é feito para você. E já deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto. Então, para dar início, eu gostaria de apresentar a vocês a agulha, certo? A agulha de tatuagem, ela é formada principalmente por uma haste. Em uma das pontas da haste, você vai ter um aro onde você vai encaixar a agulha no batedor da sua maquininha, certo? E do outro lado, a gente vai ter várias agulhinhas soldadas na ponta da haste. E são essas agulhas que vão penetrar a pele no processo de tatuagem. A gente consegue caracterizar essas agulhas através de 5 critérios principais, ok? O primeiro seria através da espessura ou do diâmetro da agulha, cada agulhinha que foi soldada lá na ponta da haste, o tamanho da ponta da agulha, certo? Ou taper, que se chama no inglês, e taper vem de afunilamento, né? Como essa agulha se afunila. O terceiro seria o número de agulhas, tá? Que são soldadas. O quarto, a textura, certo? Se a ponta tem textura ou não. E o quinto, a maneira que foi soldado, o tipo de solda que essas agulhas tiveram, tá? A forma como elas foram dispostas na solda. Então vamos para o primeiro, a espessura da agulha, certo? Então a espessura da agulha, pessoal, basicamente é o diâmetro lá de cada agulhinha que vai estar soldada na ponta da haste da sua agulha de tatuagem, ok? Essa espessura, ela vai variar, podendo ser 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 ou 0,40 milímetros de diâmetro, certo? Então, o que isso significa? Quanto maior o diâmetro da agulha, maior vai ser o furo que ela vai fazer, mais tinta ela vai depositar lá. Então, se eu quero um traço mais grosso, eu posso recorrer a uma agulha com um diâmetro um pouquinho maior, certo? Se eu quero um traço mais fino, mais suave, eu vou para uma agulha um pouquinho menor. O diâmetro mais comum no mercado vai ser esse de 0,35 e ele é identificado através desse número 12, tá? Então, na tabelinha aqui ao lado, você pode ver a maneira como se é identificada no mercado cada diâmetro de agulha. Agora a gente vai ver o segundo critério que a gente pode caracterizar uma agulha de tatuagem. Seria o taper da agulha, tá? O taper do inglês quer dizer afunilamento, certo? Então, como a ponta da agulha se afunila, tá? Ou basicamente o tamanho desse afunilamento, ok? Então aqui do lado você vai ter o esqueminha. E nesse esqueminha você vai encontrar 6 tipos de afunilamento, ok? Você vai ter o standard ou medium taper, ou seja, o afunilamento comum, a long taper, a double long taper, extra long taper, super long taper e extra super long taper. Aqui tem a tabelinha também, ok? Que vai identificar o tamanho do afunilamento em relação ao tipo de taper e sua identificação no mercado, tá? Então, por exemplo, a standard taper vai ser identificada com um S, enquanto a long taper ela vai ser identificada com um LT. A diferença que isso faz na prática. Por via de regra, a gente tem que, no momento da tatuagem, a quantidade de agulha que vai penetrar vai ser de 2 milímetros, certo? Uma profundidade de 2 milímetros de agulha que vai penetrar na pele, certo? Claro que isso vai variar um pouco dependendo da região que você está tatuando, dependendo da pele do seu cliente. Às vezes você vai ter que botar um pouco menos, colocar um pouco mais, mas por via de regra, 2 milímetros, ok? Esses 2 milímetros, ele vai estar aqui no gráfico da gente, em verde, certo? Então essa faixa verde que vocês estão vendo agora, ela significa os 2 milímetros que entra da agulha. Então preste bem atenção. Na standard taper, você tem que
toda a ponta da agulha, toda a região afunilada da agulha, ela vai penetrar na pele mais um pedaço que não é afunilado, certo? Então, o furo que ela vai fazer vai ser integral em termos de espessura, certo? Então, por exemplo, se ela tem 0,3 milímetros de espessura, o furo vai ter 0,3 milímetros. Por quê? Porque entrou todo o afunilamento mais um pedacinho da agulha. Já na Double Long Taper, você pode ver aqui, ó, eu marquei com um quadradinho vermelho a região que não vai entrar, em teoria, né? Então, a Double Long Taper, ela não vai entrar em toda a sua espessura, ela vai entrar um pedaço da ponta que ainda está afunilada. Então, isso significa o quê? Que se essa agulha tiver 0,3 milímetros de espessura, de diâmetro, esse 0,3 milímetros não vai ser o tamanho do furo, tá? Ele vai ser um pouquinho menor aí, variar em torno de 0,25 milímetros de furo. Então, eu fiz a mesma coisa para os outros tipos de taper, tá? Tá aqui em vermelho no esquema. Então, vocês podem ver a quantidade de agulha que vai entrar e a região, né, do afunilamento. Então, quanto maior o afunilamento, menor vai ser o furo final, certo? Com menor espessura vai ter o furo final, menos tinta vai entrar. Então, essas agulhas vão ser ideais para trabalhos delicados, de fine line, trabalhos mais suaves, certo? Enquanto a Standard Taper, quanto menor for, né, o tamanho do afunilamento da agulha, a agulha vai ser mais ideal para trabalhos mais fortes, né, mais marcados, um bold line, tá? Um oriental, um old school, uma coisa que seja um pouquinho, que requer um pouquinho mais de tinta na hora que você faz o seu traço ou a sua pintura. Um exemplo bem bacana dessa diferenciação de tapers da agulha no nosso mercado nacional é na Electric Ink, tá? Eu não sei, quem tatua já deve ter visto que a Electric Ink tem 3 linhas principais de agulhas, que é a Pro Needles, a Perfect e a Black Cat. Então, se vocês forem olhar lá no site da Electric Ink, se vocês forem olhar as especificações, vocês vão ver que elas são diferentes nesses critérios de tamanho de afunilamento, né, do taper. Então a Black Cat, que quem já usou sabe que ela é bem fininha, né, o traço ele é bem delicado, ele é bem fininho mesmo, muito boa para fine lines, inclusive. Ela vai ser... As agulhas de traço dela são Echelon Taper. Enquanto no caso da Perfect, quem já usou também sabe como elas são mais grossas, são muito boas para bold, né? Então a Perfect é a standard ou medium, lá tem medium taper, ok? Então por isso que elas são mais grossas. Mas quando você vai ver a espessura da agulha, todas são 0,35, tá? Para vocês verem aí a diferença que faz o afunilamento da agulha no traçado, tá? Faz uma diferença muito grande. Além disso, ele especifica lá que as agulhas da Black Cat são mais apertadas, enquanto as da Perfect são um pouquinho mais afastadas uma da outra. Vamos para o nosso terceiro critério de identificação das agulhas, que seria o número de agulhas que são soldados. Lá na ponta você vai ter um número específico de agulhas que vão ser soldadas lá. Podem ser 3 agulhas, pode ser uma agulha, pode ser 3, pode ser 9, tá? Eu já vi no mercado que eu digo, eu já vi vendendo na internet, tá? De 49 agulhas, tá? Então, quanto maior o número de agulhas, maior vai ser a área que a sua agulha no final vai pegar, tá? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que, por exemplo, para uma agulha de pintura, você vai pegar um tamanho de agulha que seja mais ou menos o tamanho do espaço que você quer preencher, tá? Então, nem pegar muito pequena, porque daí você vai ter que passar mais vezes lá na área, você vai ter que... É mais difícil para você uniformizar aquela pintura, e nem pegar grande demais, porque daí já fica difícil de você acertar lá os cantinhos, fica mais difícil você fazer um preenchimento dentro do contorno que você quer fazer. Vamos agora para o nosso quarto critério, que seria a porosidade da ponta da agulha. Algumas agulhas, pessoal, não aqui no Brasil se vende todas lisas, tá? Mas algumas agulhas elas são rugosas na ponta dela, como se fosse uma lixinha. Essas agulhas, basicamente, elas vão colocar mais tinta lá dentro, mas em compensação vão machucar mais a pele. E o nosso quinto e último critério
vai ser o tipo de soldagem. O tipo de soldagem nada mais é do que a disposição que as agulhas se encontram lá na sua solda, tá? Que as agulhinhas estão lá soldadas na haste metálica. A gente vai ter a round liner, certo? A round liner, ela é específica, ela é própria para linhas, tá? Lembra que eu tô falando isso, pessoal, mas vai vir... Ah, mas eu uso pra outra coisa, eu uso pra rastelar. Tudo bem, tá? Cada tatuador vai encontrar uma maneira melhor de utilizar o material. O que eu tô falando é o comum, para que normalmente se usa a agulha, certo? Então, a round liner, ela é usada principalmente em traçados. Ela é disposta em círculo, certo? Um círculozinho fechado. E a sua especificação no mercado seria RL, tá? Que vem de round liner, no português, linha redonda. Redonda que vem do formato dela, linha que é justamente para o que ela é feita. Ah, pessoal, esses pontinhos que vocês estão vendo no esquema, eles são a vista frontal da agulha, tá? Então, como se estivesse vendo a agulha de frente, assim, ó. Meus dedos são a agulha. Vocês estão vendo meus dedos. Entenderam? Então, é o formato da agulha lá, visto de frente. Em seguida, temos a round shader, tá? A round shader, ela é muito parecida com a round liner, sendo que as agulhas dela são um pouquinho mais afastadas uma das outras. Então, ela vai ser ideal para preenchimentos pequenos, tá? Regiões menorzinhas que você quer chegar lá e pintar, e a sua Magnum às vezes vai ser muito grande para preencher aquela área. Então, ela vem para facilitar nesse momento. No mercado, ela vai ser encontrada como RS. Em seguida, temos a Magnum intercalada. A Magnum intercalada, ela é feita por duas fileiras de agulhas sobrepostas, tá? Uma em cima da outra. Essas agulhinhas vão estar intercaladas, né? E elas são ideais para preenchimentos de pintura ou sombreamento, ok? No mercado, você vai encontrar elas como MG. Em seguida, temos a Flat Shader. A Flat Shader, ela vai ser uma linha só, uma fileira só, de agulhas soldadas uma do lado da outra, e o seu uso principal são para trabalhos menores, certo? Trabalhos mais delicados e sombreamento suave. No mercado você vai encontrar ela como F. Agora, tanto a Magnum como a Flat, elas podem vir em outro formato que se chama round, tá? Então, ela vai ter as pontas arredondadas lá, ao invés de ser retona aqui assim, quadradona, ela vai ser arredondada, certo? Então você vai ter a round magnum ou a round flat. E nesse formato, esse formato ele faz com que a sua pintura ou o seu sombreamento fiquem um pouquinho mais suaves, tá? Menos marcado. Por quê? Porque quando você pressiona lá a pele, né? Quando você faz pressão lá na pele, a round magnum ela vai se ajustar melhor ao formato que a sua pele vai ficar pressionado do que a Magnum comum. Então, se o trabalho é mais delicado e requer uma passagem de cores mais suaves ou um sombreamento mais suaves, o ideal é que você use a agulha round. E agora, pessoal, para terminar, vamos ver uma representaçãozinha de como que fica a identificação das agulhas nas embalagens em que elas são vendidas, tá? Para você olhar lá uma embalagem e saber qual agulha que você está comprando, certo? Lembra que isso aqui é um padrão, mas não necessariamente é uma regra. Então, isso pode variar de acordo com o fabricante. Como eu falei anteriormente, a Electric Ink, por exemplo, ela não põe o tipo de taper na embalagem da agulha. Você não vai encontrar que a Black Cat é extra long taper e a Perfect é uma standard taper. Isso daí você vai encontrar no site deles. Vão ter outros fabricantes que vão colocar essa identificaçãozinha na embalagem. Então, só para vocês terem uma noção do padrão, tá? Do padrão de como pode vir e vocês saberem identificar as agulhas que vocês estão comprando. No geral, o primeiro númerozinho que vai aparecer lá vai ser o diâmetro, a espessura da sua agulha, certo? Aqui eu coloquei o 12, ou seja, 0,35 milímetros cada agulhinha que está soldado lá na minha haste. Em seguida, 07, 1207. 07 é o número de agulhas que estão soldadas. Então, a gente vai ter 7 agulhas de espessura 0,35 milímetros. Em seguida, o tipo de solda. Então, RL quer dizer que ela é uma round liner, certo? Ela é própria para traços. Em seguida, o taper,
tá? Então eu coloquei aqui LT, ou seja, long taper. E depois a gente vai ter um Tzinho lá da textura, tá? Se a agulha vai ser porosa ou não porosa. Então, normalmente quando tiver um T lá, ele vai ter um check, caso ela tenha textura, e vai ter um X, caso ela seja lisa. Então é isso, pessoal, que eu tinha pra falar sobre agulha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, tá? E se você gostou, deixa um like, faz um comentário, fala o que você achou do vídeo. E caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, põe aqui nos comentários para fomentar a discussão, né? Pra gente discutir mais e aprender cada vez mais juntos, ok? Então, obrigada, até mais! Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Comenta a sua dúvida, que aí a gente vai aprendendo junto, né? Caso tenha deixado alguma coisa. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode pôr aqui nos comentários, que eu vou responder